Já parou pra pensar que muitas vezes aquilo que a gente ama vem de uma mentira? Olha só, eu sou muito apaixonada pelo céu. E aí eu percebi, quando eu tava limpando algumas fotos ali na minha galeria, né? Porque não tenho memória infinita ainda, e eu não vou pagar mais do que eu já pago por iCloud. Eu percebi que metade das minhas fotos tem como cenário o céu. Ou o céu uma grande parte da foto. E eu sempre fui muito obcecada pelo azul do céu. Quando eu tava viajando, eu lembro de ficar sentada às vezes em praça e tal, só olhando o céu e olhando o formato das nuvens e me perguntando se o formato das nuvens naquele lugar seria diferente do formato das nuvens aqui. E uma das primeiras, isso é muito louco, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei foi sentar e olhar o céu daqui para ver se as nuvens realmente eram diferentes ou não, no sentido de quando eu tava viajando, eu tava tão feliz que eu olhava o céu e parecia que as nuvens eram mais bonitas. E aí, isso aqui é um outro assunto paralelo, mas faz todo sentido também. Quando eu voltei, eu percebi que era a minha felicidade que deixava o lugar mais bonito. E quando eu voltei, aquele resquício de alegria ainda tava dentro de mim, porque, né, felicidade e alegria são diferentes. E aí eu conseguia ver o céu da mesma forma. Eu conseguia ver o céu como algo esplendoroso e como essas nuvens em que eu poderia morar dentro delas. Ironicamente, isso é algo que eu penso desde criança. Desde criança eu fico pensando, e se eu morasse dentro de uma nuvem? Só que aí quando a gente descobre que o céu não é necessariamente azul, e o que eu mais amava no céu é o azul do céu, você fica, gente, o mundo é uma farsa, eu estou cansada, não aguento mais mentiras, já não bastava homens, agora até mesmo o céu. Depois você pesquisa um pouquinho sobre a luz do sol refletida na atmosfera terrestre e como se refrata, né? Porque a luz branca, ela tem todas as cores ali dentro e aí o céu é só uma parte, uma percepção de uma dessas luzes, que é a luz branca. Alguém vai conseguir te explicar melhor do que eu, porque eu li, eu entendi, mas aí explicar sobre algo que eu não estudei a fundo já é outra coisa. E meus amigos, depois daí foi só ladeira abaixo, porque eu comecei a me perguntar, será que tudo é uma mentira? Será que a percepção das coisas ao meu redor realmente é isso? Ou eu que imaginei isso? Ou me foi contado que é isso? Será que minha percepção de amor vem disso? E aí, quando eu cheguei nessa ideia de amor, eu comecei a perceber sobre muitas coisas, como, por exemplo, muitas mulheres são ensinadas que o amor ele vem muito dessa base do conto de fadas, né? Do tipo, ai meu Deus, alguém vai me salvar aqui e essa pessoa vai cuidar de mim pro resto da minha vida. E aí, quando a gente percebe que a nossa percepção do amor também é uma farsa, quando a gente cresce, a gente entende como a gente consegue primeiro amar a si mesmo, depois amar o outro e amar o outro como ele é e não por aquilo que ele pode fazer por mim. Porque a partir daí, quando a gente para pensar, a moda, a forma como a gente vive, tudo é uma mentira. Tudo é literalmente uma mentira. Inclusive tem um livro, né, o Kabbalion, que ele fala sobre isso. Ele fala, uma das leis universais é que não existem verdades, apenas meias verdades, porque a percepção das coisas depende de cada pessoa. Não é necessariamente sobre isso que eu tô falando, mas também é um pouco, porque no fundo tudo se mistura. Porque a gente aprende a amar as coisas por aquilo que foi dito pra gente sobre o que é aquela coisa. E aí, quando a gente tem a nossa percepção sobre o que é aquela coisa, muitas das vezes a gente se decepciona, porque não é aquilo que a gente esperava que fosse. Então, tem todo um trabalho de entender aquela coisa pelo que ela é em si e continuar amando ou não aquela coisa. Vocês não estão entendendo o que foi essa brisa, o que foi essa viagem a respeito do céu. Mas no fundo, isso também foi um pouco libertador, sabe? Porque a partir do momento em que nada é aquilo que parece ser e tudo é a coisa por si só, eu consigo amar aquilo de verdade, porque eu escolho se eu quero amar ou não. Não é imposto a mim esse amor, nem esse sentimento, nem a percepção do que é aquilo. É uma escolha minha. Eu vou amar o céu, mesmo que ele seja uma farsa, mesmo que ele não seja azul, mesmo que as nuvens não sejam feitas de algodão. E aí fica a pergunta, né? Será que eu amaria essa coisa se ela fosse algo a mais do que aquilo que eu idealizei que essa coisa seria? Então, assim,
quando eu paro pra pensar, principalmente sobre criatividade, que é o foco do meu conteúdo, né? Esses são tipos de pergunta que você precisa fazer para você conseguir entender quem você é. O meu lema é criatividade é identidade, porque você só consegue ser criativo, você só consegue expor quem você é e o que você quer passar pro mundo quando você entende quem você é. Senão você tá só repetindo, aí você não tá sendo criativo. Você tá criando mais do mesmo, não necessariamente criando por quem você é. Porque no fundo, a real questão não é eu amo o céu, mesmo que ele não seja azul, e sim, eu amo o céu, apesar de ele não ser necessariamente aquilo que eu esperava que ele fosse.